Bom, boa tarde então a todos. Vamos iniciar aí a apresentação de mais 2 ciclos da nossa pesquisa para fazer a grande conclusão aí dos trabalhos do ano de 2020. Quero, antes de mais nada, dar as boas-vindas aí em nome da ABRAP, dizer que é uma alegria estar concluindo esse primeiro conjunto de ciclos de pesquisa. Quero agradecer especialmente a Ambev, nossa parceira aí de primeira hora, que sempre se deixou à disposição e, mais do que isso, compreendeu a importância e o alcance do trabalho que a gente queria fazer, se conectar com o consumidor. E em nome do Brat aí, que nos acompanha nessa missão, agradecer a todos que se envolveram e, de pronto, aí, para não ser tão formal, já passar a palavra ao Brat aí para que faça suas considerações iniciais. Obrigado, Doreni. A gente que agradece, né, pela parceria, pela confiança de vocês. Acho que desde que a gente se viu, né, diante da pandemia, essa colaboração entre a ABRAP, né, entre os associados, entre a Ambev, ela desde o começo ela foi muito frutífera para a gente conseguir estabelecer os próximos passos, né, tá muito conectado com o setor e com o consumidor ao mesmo tempo. E para nós foi um prazer conduzir essa pesquisa junto com vocês, né? Então agradeço a confiança. Queria aproveitar e também agradecer a Provokers, né, que está aqui, o Eric representando, né, a Provokers, que nos ajudou muito a entender, né, nesse momento como é que estava a confiança do consumidor, as preferências, né, os medos, né, as angústias. E isso a gente sabe que direciona muito o comportamental. Então, Eric, obrigado aí em nome do time aqui da Ambev, né, e da ABRAP também. Obrigado pela condução aí da pesquisa ao longo desses meses. Ótimo. Obrigado, Brat. Esse trabalho só se tornou realidade pelo envolvimento aí do grupo de trabalho, né, coordenado pelo nosso Guilherme. Então, quero agradecer ele enquanto voluntário, associado, em nome dele, todos os demais colegas do grupo de trabalho. Também quero agradecer toda a nossa diretoria, que deu um apoio importante aí para que as coisas acontecessem. E passo, então, a condução aí preliminar para a Fernanda, que vai representar o grupo de trabalho da Opus Entretenimento, para fazer aí suas considerações preliminares, e depois passar a palavra ao Eric para apresentar aí o ciclo. Então, gente, para a gente da Opus foi bem importante participar do grupo de trabalho durante todo esse tempo, participar da concepção também de toda a pesquisa, né, todo o questionário. A gente que trabalha, então, diretamente, né, no setor como todos, sente muita necessidade de entender como é que o consumidor está pensando, o que o consumidor está sentindo nesse momento super delicado. Então, sem dúvidas, a pesquisa foi e está sendo essencial para muitas tomadas de decisões estratégicas. Então, acho que é isso, que a gente consiga seguir desenvolvendo esse bom trabalho. Ótimo, obrigado, Fernanda. Repito, agradecimento a todos os colegas do grupo de trabalho, agradecimento a todos os voluntários da diretoria, né, porque a entidade de classe, a gente só... De pronto, o nosso desafio sempre foi muito solícita em construir esses caminhos, então quero passar a palavra a ele aí para ele conduzir a apresentação desses ciclos novos da pesquisa. Oi, gente, boa tarde, tudo bom? Mais uma vez um prazer estar aqui. Obrigado aí as palavras, as introduções, Doreni, Felipe, Ambev. Bom, vamos começar aqui o que interessa. Temos aí mais 2 ciclos da pesquisa. Acho que é um cenário aí de final de ano, né? Então, todo mundo acompanhando aí bastante as notícias que a gente tem vindo, sendo vistas aí nas últimas semanas, principalmente. Então, vamos entender um pouquinho como é que está o consumidor nessa história toda. A gente vai falar rapidinho da amostra, né? Vamos ficar 95% do tempo olhando os resultados, né? E aí a gente tem um fechamento de aprendizados aí depois dessa nossa agenda de hoje, né?
Acho que todo mundo já conhece a amostra, né? A gente está falando de homens e mulheres, né, maiores de idade, até 55 anos, das classes sociais A, B e C, e que costumavam frequentar eventos pagos antes da pandemia, né? Então, as pessoas tinham uma pergunta que falava assim, eu costumava ir em eventos pagos, né, que tinha que comprar o ingresso antes da pandemia, essa pessoa entrava na nossa pesquisa, né? A gente faz ao redor aí sempre pelo menos 400 entrevistas em cada uma das quinzenas, sendo divididas aí nas regiões 100 na Sul, 100 na Sudeste, 100 na Nordeste e 100 entrevistas na região Norte mais Centro-Oeste, né? Então, a gente já coletou aí bastante, né, bastante entrevista desde o começo de julho, né? Aqui temos as datas de cada uma delas. A gente está agora aqui com as duas novas ondas, uma referente a final de novembro e a outra referente a esse começo de dezembro, essa primeira quinzena de dezembro. Lembrando que a última apresentação que a gente fez lá pessoalmente no evento em São Paulo, foi aqui com os dados da primeira quinzena de novembro. Bom, falando um pouquinho de resultado, a gente sempre lembra, acho que tem gente que já sabe isso de cor salteado, né? Mas às vezes tem gente que está começando a ver o material agora. A gente tem sempre 3 perguntas básicas que a gente faz para as pessoas que são logo no começo do questionário, né? Então, levando em consideração o contexto da Covid, você iria nos próximos 15 dias, então isso é importante, né? Uma intenção de compra de ir a um evento nos próximos 15 dias, se esses eventos estivessem liberados, enfim, seguindo protocolos estabelecidos pelas autoridades competentes, né? Além de perguntar se a pessoa iria, o quanto a pessoa sente falta frequentar os eventos, né? E por último, a terceira pergunta, o quanto ela acha arriscado frequentar cada um desses eventos também nos próximos 15 dias. E aí a gente tem 5 tipos de eventos que são perguntados, né? Então você tem as festas e os eventos em casas noturnas, os eventos esportivos, as feiras e exposições, shows e festivais de música e depois outros eventos com ingresso. E o que a gente começa esse relatório, essa apresentação, sem entrar no detalhe de evento a evento, mas vamos olhar ali uma média geral desses 5 eventos, que isso dá para a gente uma tendência para ver se o consumidor está voltando no evento, ele deseja voltar, ele não deseja voltar. Então, a primeira pergunta que eu trago aqui, a gente perguntava lá a questão de sentir falta de ir a eventos, né? Então, as pessoas respondiam se sentiam muita falta de ir a eventos, sentiam alguma falta ou nenhuma falta. Eram essas 3 alternativas que a gente tem. E o que a gente vem vendo, né, ao longo desse período todo de pandemia, desde o começo de julho, é que essa falta de ir a eventos, ela não diminui, né? Ela não aumenta, ela já é super alta, acima dos 85%, a gente está nessa onda com 86%, mas é um número ali bastante estável, a gente tem alguma oscilação ao longo das quinzenas, mas nada que faça a gente ver uma tendência de aumento ou diminuição dessa falta que faz eventos, né? Então, acho que o primeiro grande aprendizado que a gente vê aqui, mesmo com o passar do tempo, com vários meses aí da gente já ter nesse cenário de pandemia, as pessoas não deixaram de sentir falta de ir a eventos, né? Então, existe aí essa questão dessa demanda por esse tipo de entretenimento. Por outro lado, a gente tem uma pergunta que falava, tá, e o quanto é arriscado ir a cada um desses eventos, né? Então a pessoa podia falar que é muito arriscado, é um pouco arriscado e é nada arriscado. E aqui a gente vê que o cenário vem lentamente, né, tendo uma melhora na percepção de risco, né? Então a percepção de risco vem baixando, né? A gente tinha lá 88% lá no começo da nossa pesquisa, hoje está em 87%. Esse 77% é o mesmo que a gente tinha 2 ondas atrás, que foi quando a gente fez a última apresentação, né? A gente teve um novembro ali que teve um aumento dessa percepção de risco, né? Acho que as informações da segunda onda, as informações de novas medidas restritivas e tudo mais, deu uma retomada nessa percepção de risco, e agora na primeira quinzena de dezembro ela caiu de novo aí para casa dos 77%, né? A gente vê que é uma tendência dessa percepção de risco sair
do muito arriscado, que era 66% lá atrás e hoje está em 46%, mas muita gente migra para o arriscado, né? Eu continuo achando arriscado ir a eventos, mas não tanto quanto era antes. Por outro lado, a gente tem aqui a nossa intenção de ir a evento. Lá no começo da pesquisa era de apenas 29%, esse número veio subindo bastante, chegou aqui num pico de 62% no começo de novembro. A gente tem uma queda bastante significativa na segunda quinzena de novembro e temos uma retomada agora nessa primeira quinzena de dezembro, né? Então a gente tem aí um momento ali que o nosso público deu uma oscilada e acho que a segunda onda pegou e, de certa forma, impactou eles, todas essas notícias e tudo mais, eles sentiram um pouco e diminuiu um pouco essa sensação, essa intenção, principalmente, de ir a eventos, né? Então, a gente vê que tem essa queda e depois a retomada. Muita gente ainda ia falando que iria, mas iria até com medo, né? A pessoa poderia responder que iria sem medo, com medo ou não iria. A gente vê ainda que bastante gente fala que vai, mas vai com algum certo medo, algum receio, alguma questão assim. Lembrando que a gente tem uma meta, digamos assim, que é qual é o número que a gente precisa chegar para dizer que esse número é o normal, o pré-Covid, né? A gente tinha 5 tipos de evento, então obviamente as pessoas não precisavam ir nos 5 tipos de evento, né? Que seria uma média 100%. Posso gostar de ir em show, mas não ir em feira e exposição, por exemplo, né? Então, essa média que a gente tem do que as pessoas iam a eventos no pré-pandemia era de 75%, né? Então, chegando ali com uma nota média hoje, que está em 58%, em 75%, a gente poderia dizer que a gente tem ali mais ou menos a mesma demanda, o mesmo número de pessoas com intenção de ir a eventos como era antigamente, antes da Covid. Então, acho que o panorama geral dessa onda, né, a gente tem, frente a um resultado de final de novembro, uma melhora na intenção de ir a eventos, né, uma falta que continua constante desde o começo do estudo, né, e uma percepção de risco que cai um pouco, né. A gente teve segunda quinzena de novembro que foi um pouco mais complicada e crítica para o consumidor, né? Ele teve menos disposição de ir a eventos e agora a gente vê que tem essa melhora aí nessa percepção conforme aí algumas notícias vêm falando de fechamento, outras notícias vêm falando de proibições, mas por outro lado, festa de final de ano, então acho que tem essa demanda, né, conflitando na cabeça do consumidor junto com as novas questões de segunda onda, né? E aí o que a leitura geral que a gente tinha comentado, principalmente lá no evento, no painel, é que existe, né, a intenção de ir, ela já é bastante significativa, mas com uma percepção de risco, né? Então, se a gente for resumir esse slide, por isso que ele é importante, a gente está falando de uma questão que as pessoas sentem falta, elas querem ir, né, de alguma forma, mas, porém, elas ainda temem e acham arriscado ir, né? Então, a gente tem que realmente endereçar essas 3 questões para trazer segurança e tranquilidade para as pessoas que forem nos eventos. Quando a gente abre por tipo de eventos, a gente vê resultados um pouco diferentes, né? Então, a gente vê que feiras e exposições é o tipo de evento que tem maior intenção de ir, 74%. Depois, eventos esportivos, 60%. Shows e festivais musicais e casas noturnas, por último, com 46%. A gente vê que a evolução foi em todos eles, né? Mas a gente tem esses patamares diferentes, né? Se a gente olha versus a adesão de cada tipo de evento antes da pandemia, a gente vê que feiras, exposições e eventos esportivos estão com cenários mais parecidos ao que eram o pré-pandemia, né? Então, a gente está, por exemplo, com feiras e exposições, 74% de intenção agora, a adesão pré-Covid era de 79%, né? Então, a gente já tem uma intenção de ir praticamente normalizada. Ao passo que shows e festivais musicais e casas noturnas, a gente tem ainda bastante espaço aí para melhorar essa intenção de ir. A gente tem 46%, por exemplo, para casas noturnas, quando a adesão antes era 77%. Então, tem um gap bem maior aqui. Aqui a gente traz algumas perguntas do tipo de evento que iria, né? Então, dado que você tem intenção de evento, que tipo de evento você frequentaria? Então, a primeira pergunta trazia 3 alternativas: apenas céu aberto,
tanto céu aberto quanto ambiente fechado e apenas ambiente fechado. A gente vê que isso é uma constante ao longo de todas essas quinzenas que a gente vem estudando, né? Os eventos de céu aberto, eles são preferidos, né? Versus os de ambiente fechado, né? Então a preferência é muito maior para o céu aberto. Da mesma forma, eventos que as pessoas estejam sentados também são preferidos a eventos em que as pessoas estejam em pé. E por último, eventos menores com um número menor de pessoas também são preferidos, né? Então, quando a gente pergunta qual o tamanho do máximo de evento que você iria, 60% das pessoas diz até 500 pessoas o evento que ela iria, né? Acima disso já cai bastante o tipo de evento. Então, eventos maiores, médios ou grandes, a gente vê que a adesão tende a ser menor nesse momento. As medidas de segurança, a gente vem falando isso é um cenário que vem oscilando de alguma forma, mas sempre com a máscara continuando a ser o principal item de segurança. Sempre ali na casa dos 60%, 65%, a gente vê que a principal medida de segurança é o uso de máscara, as pessoas que estiverem no evento serem obrigadas a usar a máscara, né? Então isso que traria segurança para todo mundo que vai lá. Depois, a gente tem a questão da redução da capacidade máxima, né? Ou seja, trabalhar com uma redução, né? O local comporta 1000 pessoas, trabalhar com menos pessoas do que o que comporta o local, você garantir que as pessoas tenham um maior distanciamento entre elas. Seguindo os protocolos de saúde, né? Distribuição de álcool gel, medição de temperatura, controle de fluxo, limpeza do ambiente, então são outros itens que também trazem essa importância. Por último, higienização dos produtos, a bilheteria online e a supervisão da distância entre as pessoas são itens aí que não trariam tanta segurança assim quanto os outros. A gente tem uma pergunta mais geral, né, de o quanto você está preocupado de maneira geral, né, considerando tudo em relação ao Covid, de 0 a 10 essa pergunta, né? E a gente vê que a média, né, que as pessoas falam, era 8,6 lá no começo do estudo, ela veio caindo, então a preocupação veio caindo, não é que ela ficou baixa, né? Melhor momento ali, a preocupação ainda era nota 8 de 10, né? Então uma preocupação bastante alta, mas ela vem subindo tanto nesse final de novembro como no início de dezembro, a gente vê uma retomada da intenção, mas vê uma maior preocupação com a pandemia, né? Por um lado, as pessoas têm até uma intenção de ir a eventos maior do que era final de novembro. Por outro lado, acho que as notícias de segunda onda, de fechamento de cidades na Europa, prefeituras que estão bloqueando alguns acessos e permitindo, retomando alguns horários de fechamento para bares e restaurantes, por exemplo, isso eleva um pouco essa sensação de preocupação com a pandemia. Então, esse é um outro ponto que a gente tem aí uma volta aí da preocupação um pouco mais alta. A gente tem, para chegar nessa média 8,3, a gente tem que 3/4 da nossa amostra se dizem muito preocupados, né? 8, 9 ou 10 de nota, né? Então, uma preocupação ainda bastante alta que o nosso público tem aí em relação a toda essa situação. Por outro lado, a gente tem algumas perguntas sobre se as pessoas já estão retomando algum tipo de atividade, né? Então, a gente colocou essa pergunta a partir do começo de setembro, quando teve a abertura de bares e restaurantes na maior parte do país. Então, se as pessoas foram a algum bar ou algum restaurante nos últimos 15 dias, né? Os 15 dias anteriores ao dia que ela respondeu à pesquisa. A gente vê que esse número subiu até a casa dos 55%, 54% aqui na primeira quinzena de outubro. Depois disso, ele vem se mantendo estável ao longo dessas últimas quinzenas, né? Então, por mais que aqui na segunda quinzena de novembro a gente tivesse uma queda na intenção de eventos, uma maior preocupação e tudo mais, esse número não caiu, né? Então, você tem uma preocupação, mas um número ainda de hábito de frequentar bar ou restaurante ainda se mantendo estável. E o que a gente já viu, e por isso que a gente fala que esse é um setor que é importante para a gente monitorar, é que quem vai a bar e restaurante tem maior intenção de ir a eventos versus o público que não vai a bar e restaurantes, né? Então, nosso público, se ele já começa a frequentar um bar ou restaurante, a probabilidade dele ir num evento é muito maior do que se ele não vai nem a bar e restaurante. Por outro lado, a gente também perguntava se a pessoa foi em algum evento
com ingresso nos últimos 3 meses, né? Então, a pergunta com um espectro de temporal um pouco maior, são nos últimos 3 meses, mas a gente quer entender se as pessoas já retomaram esse hábito de ir e foram e como é que foi isso daí. Então, a gente tem que 1/4 da amostra frequentou algum evento nos últimos 3 meses, 25%. Isso foi um pouquinho maior do que era no final de novembro, que era 22%. E aí 3/4 não frequentou nenhum evento nos últimos 3 meses. O tipo de evento que elas frequentaram: festas e eventos em casas noturnas, em primeiro lugar, 10%. Feiras e exposições, depois. Outros tipos de evento vem em terceiro. Eventos esportivos e festivais de música por último, né? E aqui tem um ponto interessante, né? Que festa é o evento que tem a menor intenção de ir, né? Ou eventos em casas noturnas. Mas, dada uma característica de talvez mais capilaridade, um evento mais comum, mais fácil de acontecer do que um show, um festival musical, por exemplo, ou eventos esportivos que muitos ainda estão tendo jogo, mas tudo sem torcida e tudo mais, então é mais fácil das pessoas irem, então você vê que é um evento que tem uma adesão até um pouco maior que os outros, muito provavelmente pela maior ocorrência desse tipo de evento. O ponto principal é que quem vai nesses eventos, né, a gente perguntava: quando você foi, durante esse evento, você sentiu que havia algum risco de se infectar? Né? 21% das pessoas disseram que tinha muito risco, mas 38% disseram que tinha algum risco. Então, a gente vê que tem ali quase 60% das pessoas falando que existe um risco de ir a um evento desses e se infectar, né? Um evento que eles foram de fato, né? Então, a gente vê ainda que, por mais que as pessoas estão indo, existe essa sensação de que existe um risco. Inclusive, do lado de cada slide, você recomendaria algum amigo, algum parente ir nesse mesmo tipo de evento? A gente vê que tem muita gente que não recomendaria ou ficaria indecisos ali entre as notas 6, 7 ou 8. Aqui tem uma mensagem. Então, a gente vê ainda que é uma questão polêmica, né? Por mais que as pessoas vão a esse tipo de eventos, existe uma sensação de insegurança e até mesmo uma baixa recomendação para amigos e parentes irem nesse mesmo tipo de evento. Aí, fechando um pouco aqui os aprendizados, o que eu acho que a gente viu, né? Que a gente tem uma segunda onda aí, né? Uma segunda onda de notícias, inclusive, né? Sobre essa segunda onda, falando disso, desse momento de pandemia, com as questões das festas de final de ano e as relações com eventos. Então, cidades cancelando, né, eventos de Réveillon, cidades falando de proibições de eventos de final de ano e tudo mais. Então, tem uma sensação, um cenário de dúvida na cabeça do nosso consumidor, né? Eles querem ir, né, a intenção ainda varia bastante, né, conforme essas notícias são mais publicadas ou menos publicadas, e a percepção de risco tem um repique, digamos assim, né? Ela vinha caindo e ela volta a se tornar alta, né? Então, eu tava na rua, pensei, cara, vou falar com a gente durante, tipo assim, Oi, gente, acho que alguém está vazando o áudio aí. E o outro ponto interessante é que, por mais que você tenha essa percepção do consumidor variando, né, então que é uma coisa que é mais volátil, né, a percepção dele, o público que tem frequentado bares e restaurantes ou que está indo em evento segue estável, né? Então, o que a gente tem de público que foi em bar e restaurante nesses últimos 15, 30, 45 dias, a gente vê uma estabilidade aqui na pesquisa, né? Então, por mais que tenha essa oscilação da intenção futura, a gente vê que tem um certo nicho de perfil que segue estável, segue frequentando isso daí, apesar aí de todas as notícias, né? E aí a gente ressalta aí a questão dos eventos em casas noturnas, que é um evento que a intenção de ir não é das mais altas, né? Das mais baixas que a gente está medindo é dos nossos tipos de evento, mas que, de certa forma, como você tem uma ocorrência maior e uma facilidade maior de ir nesse tipo de evento, você tem aí as pessoas que vão a eventos já estão frequentando também, e inclusive esse tipo de evento, né? Em casa noturna. Gente, aqui a gente encerrou a nossa apresentação. Acho que agora abrimos aí para comentários de todo o time, de toda a força de trabalho que está falando disso, e também para comentários aí, perguntas de vocês. Obrigado, Eric.
como o Eric falou, a palavra está aberta, pessoal. Quem quiser perguntar ou comentar aí está à disposição. Eric, vai ter mais uma rodada, mais um ciclo, né, agora. Eu estou perguntando uma coisa de futuro, mas enfim, só porque eu fiquei meio... Sim, a gente tem previsto a coleta aqui agora nessa segunda quinzena de dezembro, que está na iminência de acontecer já, que tem esse período de festas, inclusive, então acho que esse é um ponto interessante para a gente olhar em janeiro como é que vai ser e tudo mais, nesse cenário meio maluco aí, né, de final de ano, enfim. Sim. Vou dar um depoimento. O meu grupo, em Santa Catarina, a gente exerceu aí alguma flexibilização nos últimos dias e tem usado muito essa pesquisa, assim. O pessoal no planejamento está sendo bem interessante aqui. Assim, nesse momento, enquanto eu estava na live, eu recebi um material para provar aqui de uma das casas, e aí o material para provar tinha lá as medidas de segurança. Daí eu perguntei, mas por que não botaram as outras? Não, porque a gente olhou na pesquisa que essas são as medidas que o pessoal está dando mais atenção. Assim. Então, acho que esse é mesmo o objetivo, né? As pessoas utilizem isso como forma de saber o que o consumidor está pensando. Acho que essa foi a inspiração, né, nossa, quando construiu, do grupo de trabalho e também da Ambev que nos apoiou. E eu estou atestando aqui pessoalmente que o pessoal tem usado para essa finalidade. Assim. Muito bacana. Mais alguém, pessoal? Bom, e não havendo, quero agradecer quem nos acompanha ao vivo, mas também quem vai nos acompanhar na versão gravada aí que a gente publica no YouTube. O pessoal tem tido uma boa adesão, assim, a gente vê que tem bastante gente que assiste depois, né, no momento que está mais adequado de agenda. Acho ótimo, agradecer ao Eric sempre pela prontidão e pelo tecnicismo com que conduziu, sempre incluiu aí bastante as nossas inquietudes e tal. A pesquisa foi evoluindo, né? A gente começou com uma quantidade de perguntas, depois houveram novas, ele sempre foi muito solícito aí a avançar, nunca disse, não dá, isso aqui não dá e tal, aquelas coisas que às vezes a gente vai pedindo coisas novas no meio do fluxo e o prestador de serviço não quer fazer. Então, ótimo, Eric, muito obrigado mesmo, sim, parabéns, a empresa aí tem demonstrado realmente está muito bem ativa e muito bem empática aí com os clientes, vocês foram 10 aí com a gente. Agradecer ao nosso querido Felipe, né, a Ambev, pela adesão pronta, né, tanto é que a gente não tinha nem convênio ainda nenhum, né, foi o nosso primeiro projeto em parceria, o nosso coordenador do grupo de trabalho, Marconi, que fez essa aproximação, mas a Ambev aí foi um grande parceiro desde sempre, aproveitar para dizer que assinamos definitivamente o nosso convênio anual. Obrigado aí, Felipe, por comprar essa ideia. Obrigado aos demais colegas da Ambev que vão nos assistir aí depois. O Douglas, meio campo aí, por ter feito exatamente o meio campo, né, Felipe? E conseguiu concluir esse tema de contratação. E aí abro a palavra aí para ver se alguém quer fazer considerações finais para a gente encerrar a nossa live. Eu queria só, mais uma vez, né, agradecer ao trabalho desse grupo aqui de trabalho, né, todo mundo já foi citado aí em algum momento, e reforçar que acho que o momento agora é um momento de incerteza, né, a gente estava super otimista alguns meses atrás, os resultados da pesquisa vinham mostrando um otimismo do consumidor também, e acho que agora a gente está de novo num momento de apreensão, mas toda vez que a gente tem um momento de incerteza, a informação, né, os dados e a informação nos ajudam a mostrar, né, qual é o caminho a ser tomado. Então, acho que mais do que nunca, né, a gente conseguiu entender o valor da pesquisa, de estar conectado com o consumidor, né, de estar atento às questões importantes, para a gente conseguir sair dessa mais forte, sair dessa com mais aprendizados. Ninguém sabe o caminho, né? Mas acho que juntos aqui, fazendo as perguntas certas, a gente vai chegar, né, no objetivo final. Então,
queria terminar aí, como é o último webinar do ano, né, só passando uma mensagem aí para os associados e demais pessoas que vão assistir, que vai passar, a gente acho que tá todo mundo muito aflito, muito ansioso, alguns até um pouco não otimistas, né, e tal, mas acho que o consumidor está mostrando para a gente, né, que a vontade dele nunca desapareceu, né? A gente sabe que na hora que for oportuno, a gente vai poder voltar a fazer os eventos com segurança, com as pessoas se divertindo, né? E trazendo esses momentos mágicos, mas agora é uma hora de apreensão, então vamos nos manter unidos aqui. Acho que a Abrap faz um papel fundamental, né, para o setor, né? Um papel de unificação, um papel de informação. Então, eu acho que tem um caminho aqui para a gente continuar, né, esse fórum. A gente ainda tem mais um resultado, né, de mais uma onda para divulgar e vamos acompanhar, né, a evolução do caso. Contem com a Ambev, tá? A Ambev é super parceira aqui de vocês na Abrap para continuar entendendo um pouco mais o consumidor, né, e traçando um caminho nesse cenário tão incerto que a gente vive atualmente, tá? Gente, obrigado. Queria desejar boas festas aí. Um abraço grande para vocês. Né? E ano que vem a gente tem mais um encontro desse já marcado, né? E outros que ainda iremos marcar para discutir muitos assuntos ainda pela frente. Obrigadão. Ótimo. Pessoal do grupo de trabalho, alguém quer fazer alguma consideração? Coordenador? Noêmia? Não? Não, Que a obrigada. próxima pesquisa seja depois do retorno e saber o quanto as pessoas estão gostando de voltar aos eventos presenciais. Eu quero agradecer todos os voluntários, né, que fizeram essa pesquisa ser uma realidade, tanto os da diretoria quanto os do grupo de trabalho. Quero dizer que, dado ao esforço de vocês, que a gente consegue sair do lugar comum, né? A Abrap é a soma aí do esforço de cada um dos voluntários. E gostaria de finalizar considerando esse comentário do Felipe aí. Eu acho que em nenhum momento tem uma coisa que nunca variou na pesquisa, é a vontade dos consumidores de voltar a ir a eventos, né? Eu acho que se alguém tinha alguma dúvida que a gente estava resistindo num mercado que eventualmente desapareceria, ou as pessoas iam mudar suas preferências e tal, eu acho que a pesquisa deixa claro que a gente não deveria ter nenhuma dúvida que o nosso mercado atende uma demanda, que é uma demanda real, e que nem nos piores momentos da pandemia essa demanda variou, né? Assim, a variação sempre muito próxima da margem de erro, uma variação muito pequena, né? A gente sempre via que há um grande número de pessoas, acima de 80%, né? Acima de 8 a cada 10, em alguns momentos próximo de 9 a cada 10, que querem voltar a eventos, que sentem saudade, que reconhecem que o nosso produto é um produto importante. Então, também encerro aí o ano com essa mensagem de otimismo, né? Que a gente siga firme aí nesse propósito, né? Vamos trabalhar, e a Abrap tem feito esse papel de nos manter vivos, nos manter respirando, nos manter em condições de esperar o momento do retorno, para cada um dentro da sua particularidade, com casas maiores, menores, festivais, eventos abertos, fechados, esportivos, culturais, enfim, independente do que cada um trabalhar, mas que a gente se mantenha vivo em condições de continuar a nossa missão, que é entregar entretenimento de qualidade, com segurança para o nosso cliente, e ele reconhece que a nossa missão faz falta na vida dele, né? Entre 8 e 9 a cada 10 pessoas reconhecem isso. Isso é muito legal, é muito importante a gente saber. Então vamos aguardar aí que vai chegar a nossa hora de voltar a trabalhar com bastante esperança. Um bom Natal, né, a todos, que a gente não vá se falar até lá, que seja um Natal de esperança renovada e que 2021 nos dê condição aí de fazer novamente a nossa jornada de bastante entusiasmo e bastante entrega. Forte abraço para vocês, muito obrigado aí, e a todos que nos acompanham pela web e na versão gravada aí, não hesitem em fazer perguntas, etc., que são sempre bem-vindas e a gente pode responder no paralelo aí, como fez durante esse segundo semestre todo. Um abraço, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau. Obrigada. Um Tchau, abraço. gente. Tchau, tchau, gente. Valeu, obrigado. Tchau, tchau.